E aí, alunos, vamos iniciar nossa aula de Educação Física? Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e chamo vocês agora para a gente descobrir qual é o conteúdo, o tema da nossa aula. Aula 10, objeto de conhecimento, lutas do Brasil. Detalhamento, luta marajoara, jiu-jitsu brasileiro. Muito bem, então vamos desbravar esse mundo das lutas. Vamos iniciar a nossa aula, então. Muito bem, então eu trouxe vocês aqui para esse lugar, né, diferenciado para a gente falar de uma luta específica. Mas antes, eu lanço essa pergunta para vocês. Você já escutou alguma dessas palavras? Vamos ver então quais são as palavras. Agarrada, derrubada, cabeçada e lambuzada. Vocês já ouviram esses termos? Vocês sabiam que esses termos aqui são golpes que são aplicados em uma determinada luta? E a gente vai descobrir a partir de agora qual é essa luta. Eu falo então da luta marajoara. A luta marajoara é uma prática corporal tradicional da ilha de Marajó, lá no Pará. Olha só que interessante. Sendo, ao mesmo tempo que ela é considerada, né, como uma importante manifestação cultural e regional do interior do estado do Pará. Então, é uma prática corporal que é muito tradicional dessa região ali do Pará, dessa ilha lá de Marajó, né? E também é uma manifestação cultural muito importante ali dentro desse contexto. E é uma luta, né, uma prática corporal que é disputada geralmente nos festejos do glorioso São Sebastião, numa festa que é típica ali da ilha. E essa festividade ocorre no mês de janeiro, entre os dias 10 e 20 de janeiro, mais ou menos, que é o período que marca a chegada das primeiras chuvas. E aí, se chover muito, né, enfim, se chover muito, vai simbolizar ali que naquele ano eles vão ter fartura. Agora, se chove pouco ou se não chove durante esse período, aí a coisa tende a ficar um pouco mais apertada, né? E na metade da década de 90, foi que recebeu, essa prática corporal recebeu ali a denominação de luta marajoara, ok? Então foi só a partir dos anos 90 que a gente passou a conhecer essa prática como luta marajoara, ok? Então a gente já sabe aqui que essa luta, a luta marajoara, ela acontece principalmente ali na região do Pará, na ilha de Marajó, né, como uma forma de manifestação cultural e também de exercício, né, dessa prática corporal. É uma luta bastante interessante. E aí a gente vai saber agora aspectos históricos dessa luta, né, como é que tudo isso começou. Mas eu já adianto para vocês que os próprios historiadores não chegam aí num consenso de como de fato começou, né, o que originou essa luta. Mas a gente vai mostrar aqui algumas vertentes históricas para vocês. Bom, a origem ela é inconclusiva e com várias versões. A gente apresenta para vocês hoje 3 versões, né, da iniciação, da origem dessa luta. Na primeira versão, acredita-se que essa luta é originária das práticas do povo indígena Aruás e a influência dos escravos na sua criação, né? Então, existe uma mistura aí das práticas corporais, né, que era praticada ali pelos indígenas aruás, com as práticas, né, com a influência ali dos africanos, para poder criar esse tipo de luta. Então, essa é a primeira versão. Na segunda versão, já fala que ela foi criada através da influência das brigas entre búfalos e que era observada ali pelos caboclos, né? E esses caboclos eles acabaram reproduzindo esses movimentos ali que aconteciam durante as brigas, né, entre os búfalos. Então, vocês vão observar mais para frente, quando a gente for mostrar para vocês como é que são executados os golpes, que de fato existe um confronto, né, e se assemelha até a essa briga entre búfalos. Na terceira versão, fala que esse movimento todo ocorreu, né, foi criado através de amistosos confrontos, ou seja, confrontos amigáveis, realizados por vaqueiros em atividade de lazer para aquecimento do corpo ao final do dia. Então, servia ali como se fosse uma forma de lazer, né, de descontração, praticado pelos vaqueiros.
e, portanto, aí eu apresentei para vocês 3 versões, né, sobre a origem da luta marajoara, ok? Muito bem. Então, agora que a gente conheceu basicamente, né, o histórico aí que envolve, né, a criação dessa luta, eu vou trazer para vocês agora algumas características, informações a respeito das características dessa luta. E como vocês observam na imagem aí, né, existe um confronto sempre entre 2 lutadores que tem o objetivo principal ali de derrubar esse oponente de costas no chão, tá certo? Então, o objetivo principal da luta marajoara é esse confronto que existe entre 2 pessoas, né, entre 2 lutadores, e o objetivo final, ou seja, ganha essa luta quem consegue derrubar o seu oponente de costas no chão. E existem também 2 tipos de lutas dentro da luta marajoara, que é a luta tradicional, praticada ali nas fazendas da região, e sempre em solo com areia, como esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ou argila, ou então, né, num gramado, para que esse impacto, né, lembra que o objetivo principal é jogar o seu oponente, derrubar o seu oponente de costas no chão? Então, para diminuir o impacto dessa queda, opta-se por fazer justamente nesses solos, né, como areia, argila, grama, para absorver esse impacto, tá bom? E tem a outra forma também, que é muito praticada, que é a forma esportiva da luta, que é praticada nos eventos organizados pelo governo municipal e que conta aí com o apoio das organizações que regulamentam essa prática, né, que definem também as regras e organizam esses campeonatos. Então, basicamente, nós temos aí 2 tipos de lutas dentro da luta marajoara. A tradicional, né, que é praticada aqui nesse cenário, né, mais informal, digamos assim, e a esportiva, que aí já tem toda uma organização, uma regulamentação, né, os campeonatos ali definidos para isso, tá bom? Muito bem, então vocês observaram bem onde é que acontece, né, a luta marajoara, né, e observaram também esse círculo que está aqui ao meu redor, ele não está aqui à toa, vocês vão entender o porquê. Porque agora eu vou falar sobre o local de competição. Bom, a competição, né, ela deve acontecer no solo com areia, argila ou grama, justamente como eu falei para vocês, com o fim de absorver esse impacto, né, causado ali durante a queda do oponente. E a área de combate geralmente é circular, lembre-se que eu acabei de falar para vocês observarem aquele círculo, justamente por conta disso, sendo previamente demarcada para essa finalidade, não podendo os lutadores saírem do espaço demarcado. Ou seja, toda a luta ela tem que acontecer dentro do círculo. Muito bem, então vocês conseguiram observar aí, né, a questão do local da competição, como é que acontece, o porquê que é escolhido determinados tipos de solo, né? Então isso tudo faz parte aí das características da luta, né? Agora a gente vai falar especificamente sobre as técnicas utilizadas durante esses confrontos. Sobre as técnicas, a gente vai ver que elas são objetivas e simples, visando apenas derrubar o oponente no chão e encostar suas costas o suficiente para que seja considerado dominado. São utilizados recursos como agarrar, puxar, empurrar, desequilibrar e projetar o lutador. Então, como vocês viram, o objetivo principal é derrubar o oponente de costas no chão, né, para que ele seja considerado ali dominado. E para que isso aconteça, o que eu vou fazer? Ações como o agarramento, você vai puxar o oponente, empurrar, desequilibrar, projetar esse oponente aí até ele cair ali no solo de costas no chão, tá ok? Agora, sobre a dinâmica da luta, nós vamos ver que ela é dividida em 3 momentos. Tem o primeiro momento, que é o início da luta, ou seja, a preparação, né, desses combatentes, desses lutadores. No segundo momento, a gente vai ver a aplicação das principais técnicas utilizadas para derrubar esse oponente, ou seja, principalmente para causar o desequilíbrio do oponente. E temos também, por fim, o desfecho da luta, que é o objetivo principal, né, o objetivo final ali desse confronto, que é o encostamento no solo.
E agora a gente vai ver, né, alguns movimentos que são feitos ali durante a luta, né, a luta marajoara. Então, vou trazer aqui imagens para vocês dessa primeira imagem aqui, chamada de frente a frente, né? Vocês vão ver que os oponentes, eles, nessa posição, eles vão ficar ali frente a frente, quase que eretos, né? Quase que com a coluna retinha ali, tocando as mãos espalmadas uma nas outras, ou seja, colocando as mãos ali de encontro com a mão do oponente. Essa é a posição frente a frente. A segunda posição, como vocês vão observar, é quando os oponentes eles ficam posicionados também de frente um para o outro, né? Adotando ali uma postura de semi-agachamento. Então, eles vão ficar aí meio agachados, né? E de frente um para o outro. É uma das variações ali para o início da luta, né? O terceiro movimento vai dizer ali que os oponentes, né, eles vão ficar também frente a frente, adotando uma posição ali de joelho casado, tá certo? Ou seja, é quando o joelho contrário ele toca no outro, né? Se, por exemplo, o meu joelho direito, ele vai tocar o joelho esquerdo do meu oponente, tá bom? E a quarta posição é também considerada uma posição muito tradicional, mas é pouco utilizada atualmente porque permite que os oponentes, partindo de uma posição anterior, eles utilizem o braço casado, né? Ou seja, um dos braços ele vai envolver aqui a parte do tórax do adversário e o outro braço vai ficar posicionado para trás, ok? Então, esses são algumas posições aí que são feitas durante os confrontos, né, ali da luta marajoara. E agora eu vou apresentar para vocês também alguns golpes que são aplicados durante o confronto, começando então pelo golpe, né, pelo chamado cabeçada, né, que são golpes de ataque e de defesa também. Na cabeçada, vocês vão ver que vai simular ali um double leg, né, que é quando o lutador ele agarra as pernas do adversário e empurra ali, ó, vocês observam que empurra o abdômen, projetando esse adversário ao chão. Lembre-se que o objetivo principal da luta é justamente fazer essa projeção do adversário de costas no chão. Então, observem mais uma vez aí como é que funciona a cabeçada, né? Observem o movimento, né? De fato, é como se ele desse uma cabeçada ali na região do abdômen do seu oponente, derrubando esse oponente ali de costas no chão. O próximo golpe, né, de ataque ou de defesa, dependendo ali da técnica que for utilizar, é a calçada, né? Observem bem como ela é feita. A calçada ela é como se fosse uma rasteira feita ali na perna do adversário, como vocês estão observando agora nesse momento. Muito bem. E agora a gente vai ver também um próximo, né, movimento, um próximo golpe, chamada de espalhada, né? Observem aí como é feita a execução da espalhada, né, que, como eu já disse, é um golpe que pode ser usado para atacar ou para defender. Na espalhada, o lutador ele vai esticar as pernas, né, a fim de jogar o peso ali sobre o peito do adversário, né, que é muito utilizado também, parecido, um movimento muito utilizado, parecido nas lutas de wrestling, né, que são aquelas lutas corpo a corpo. Muito bem. Vocês observaram aí alguns golpes que são utilizados na luta marajoara. E agora eu vou falar para vocês que dentro dessa luta, ali ao longo da sua história, alguns golpes foram proibidos e vocês vão entender o porquê. Aí na telinha para vocês vai aparecer, né, o nome de 3 golpes, que é o golpe boi laranjeira. No golpe boi laranjeira, ele foi proibido justamente porque, olha só como é que acontecia. O lutador, ele erguia o adversário, segurava o adversário, né? Levantava esse adversário pelos quadris ou pelas pernas e derrubava de costas com força no chão, geralmente caindo junto sobre o seu oponente, né? E isso podia causar sérias lesões na coluna, na cabeça, poderia fraturar alguma costela. Então era um golpe muito agressivo. O outro golpe que foi proibido também foi a fincada, que é quando o jogador, o lutador, perdão, segurava o adversário pelo tronco, né, ou pelas pernas, e olha o que ele fazia. Ele arremessava para o chão de cabeça ou ombro, como se ele estivesse realmente fincando esse corpo no solo.
é um golpe muito agressivo que tinha alto risco de ocasionar ali um traumatismo craniano, uma fratura na região cervical, ou seja, na região do pescoço desse oponente, né, podendo ser fatal. E aí, obviamente, um golpe desse foi proibido ao longo do tempo. E a recolhida também foi um golpe proibido, porque nesse movimento, o lutador ele puxava o adversário para si, né, para perto de si, agarrando as pernas e derrubando esse oponente para trás, né, às vezes por cima do corpo do próprio lutador. E podia ali, durante essa movimentação, provocar torções e quedas descontroladas, né? Ou seja, quando você não tem controle sobre uma ação, você não sabe geralmente qual é o resultado que essa ação vai ter. Então, por conta disso, esse golpe também foi proibido, tá certo? Agora falando sobre as regras básicas, né, nos dias atuais. É proibido o uso de óleos, adereços sólidos e unhas destacadas, justamente para preservar a integridade física desse lutador. Não são permitidos socos, chutes, tapas, estrangulamentos ou chaves, porque se trata ali de uma luta corpo a corpo, né? Então não são utilizados esses artifícios durante as lutas. A luta deve ocorrer em pé, priorizando projeções, por agarrões, empurrões e puxões, e após uma queda, sem contato pleno das costas no solo, o árbitro ele permite a luta no chão apenas pelo tempo necessário à tentativa de finalização. E a arbitragem ela pode ter até 3 técnicos e 2 árbitros auxiliares, que observam e indicam ações irregulares ou auxiliam na decisão final. Então, vocês viram aí algumas características, né, que eu apresentei para vocês da luta marajoara, e agora a gente vai falar sobre uma outra modalidade, né, de luta, que é o jiu-jitsu. E para isso eu trago vocês aqui para dentro de um dojo, onde acontece aqui os treinamentos, né, os confrontos de jiu-jitsu. Mas o que vem a ser o jiu-jitsu? É justamente uma modalidade que usa a força e o peso do adversário contra ele, sendo permitido, inclusive, lançar o adversário em queda. Olha aí, uma movimentação que se assemelha também à luta marajoara, né? A lançar o seu adversário em queda. São utilizados golpes traumáticos e de defesa pessoal, como saída de gravata, contragolpes e esquivas, e a tradução das palavras jiu-jitsu é arte versátil ou arte suave. Como é que tudo isso começou? O jiu-jitsu ele tem duas vertentes históricas, né? Existem 2 teorias ali que os historiadores defendem, né? A primeira teoria é que o jiu-jitsu ele teve início lá na Índia, através dos monges budistas, né, que praticavam, né, que criaram e praticavam essa arte marcial e expandiram o conhecimento das técnicas dessa luta ali pelo Sudeste Asiático até chegar no Japão. E a outra vertente histórica é que tudo isso começou lá no Japão feudal, através ali dos samurais, né, dos combates dos samurais, que precisavam ali de artifícios, né, para atacar e defender-se dos seus inimigos, né, para conquistar territórios. Então, quanto mais armamentos, digamos assim, eles tivessem para isso, melhor. Então, eles aproveitavam que eles não tinham, por exemplo, o momento em que eles não tinham nenhum armamento disponível, eles poderiam utilizar-se das técnicas de luta corporal para vencer esses inimigos, né? Então, existem aí essas 2 vertentes históricas. Uma é que começou lá na Índia, através dos monges budistas, até chegar no Japão, e a outra é que tudo começou realmente lá no Japão, através dos samurais, né? Dos combates dos samurais ali, que era um combate sem armas, ok? E como é que esse movimento todo chegou no nosso país? Como é que a gente ficou sabendo, né, do jiu-jitsu? O jiu-jitsu ele chegou no Brasil lá no início do século XX, através de uma figura super importante chamada Mitsui Maeda, que era responsável ali por divulgar as artes marciais pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, obviamente. E no ano de 1914, ele chega aqui no nosso país, ficando conhecido como Conde Koma, né? Esse foi o nome aí adquirido por ele, né? O codinome dele, digamos assim, aqui no nosso país, quando ele chegou. E aí ele viajou lá para a região do Pará, mais uma vez aqui o Pará se fazendo presente na questão das lutas, né?
E ele começou a ensinar, quando ele chegou no Pará, ele começou a ensinar as técnicas que ele sabia, né, que ele dominava ali do jiu-jitsu japonês e também do judô, para uma família chamada família Gracie. Especificamente, ele passou todo o seu conhecimento para Carlos Gracie. E Carlos Gracie, ele tinha uma característica de ser uma pessoa muito franzina, ou seja, muito magrinha. Ele estava ali no auge dos seus 14, 15 anos, quando ele começou a receber os ensinamentos do Conde Koma, né? E Carlos Gracie, ele aprendeu com o Maeda, o Mitsuyo Maeda, ou Conde Koma, as bases do judô de Jigoro Kano, né? E aí, o que ele fez a partir da aquisição desse conhecimento todo? Ele, juntamente com a família dele, adaptaram, né, esse estilo do do jiu-jitsu japonês. Eles adaptaram algumas técnicas, principalmente dando ênfase ali para uma luta acontecendo mais ao solo, né? E justamente essa luta acontecendo mais ao solo recebe o nome de Niwaza, que significa ali técnicas de solo. Então, nós recebemos aqui, né, através do Mitsuyo Maeda, o conhecimento da luta oriental, né? E aí, Carlos Gracie, juntamente com a sua família, adaptaram algumas coisas ali, transformando essas técnicas para o que nós conhecemos hoje como o jiu-jitsu brasileiro. Então, a partir desse momento, houve a criação do BJJ, que é o Brazilian Jiu-Jitsu, que se diferencia do judô pela forte valorização das finalizações no chão, ok? Então, por isso que o jiu-jitsu brasileiro ele tem essa característica da luta mais ao solo. Falando nessas lutas ao solo, nós falamos então das técnicas Niwaza, né, que é um conjunto de técnicas das artes marciais japonesas realizadas no chão, ou seja, são movimentos aplicados quando o lutador está deitado ou em contato direto com o solo, sem estar de pé ou ajoelhado, como vocês observam na imagem. E é uma arte marcial baseada em alavancas e chaves. No jiu-jitsu brasileiro, não existe presença de chutes, de socos ou joelhadas, e é uma luta que tem como objetivo principal, né, vencer o oponente através dessa técnica, né, que é a técnica Niwaza. E como regras básicas do jiu-jitsu, a gente vai ver que as lutas de jiu-jitsu elas possuem duração de 3 minutos para os alunos, e os alunos no jiu-jitsu recebem o nome de Kyu, e de 5 minutos para os mestres, que recebem o nome de Dan. Todas as lutas devem obrigatoriamente ser realizadas no tatame e na presença do árbitro. Os golpes aplicados só são considerados válidos se o lutador que aplicar estiver com pelo menos um dos pés dentro da área de combate. Ou seja, a luta toda ela tem que ser dentro da área de combate. Se ele estiver ali com o seu corpo fora do tatame, a luta ela não é validada, ok? Muito bem, e aí a gente viu, né, sobre as regras básicas, e agora eu vou trazer aqui um vídeo para vocês que vai mostrar alguns golpes e posições que são utilizados durante os confrontos no jiu-jitsu. Eu peço que vocês realmente prestem bastante atenção, né, em como vai estar ali a tarja do nome, né, do golpe, e como os atletas estão executando esses golpes, tá? Então prestem bem atenção e associem o movimento ao nome que vai estar ali tarjado para vocês. Então vamos ao vídeo.
Muito bem, então vocês viram aí, né, são apenas alguns, né, não dá para mostrar todos aqui para vocês por conta do nosso tempo, obviamente, mas aí eu espero que vocês tenham conseguido aí associar o nome, né, vocês viram um golpe muito famoso que existe no jiu-jitsu, é o mata-leão, né, que é uma espécie de estrangulamento que está acontecendo ali, então foi apresentado apenas alguns golpes, algumas posições que são feitas durante o confronto do jiu-jitsu. Tá bom? Então vocês observaram também que esses golpes eles são aplicados geralmente com o objetivo de trazer esse oponente para o chão, né? Que é um objetivo principal ali da luta do jiu-jitsu, principalmente do jiu-jitsu brasileiro, tá bom? E agora eu vou trazer um outro vídeo para vocês que vai demonstrar ali um combate, né? E principalmente vocês vão observar durante as movimentações a forma de finalização, como é que se finaliza um combate de jiu-jitsu. Vamos ver então. Muito bem, então vocês viram aí algumas formas, né, de finalizar o oponente ali durante o confronto, durante uma luta de jiu-jitsu. E aí, durante esses confrontos, existe a questão da pontuação, né? Conforme esse lutador vai aplicando golpes ali no seu adversário, ele vai somando pontos. E aí, por exemplo, se ele consegue levar o seu oponente em queda, ele recebe 2 pontos. Joelho na barriga, 2 pontos. Raspagem, 2 pontos. Passagem de guarda, 3 pontos. Montada e montada pelas costas, soma 4 pontos. Pegada pelas costas, 4 pontos. Então, vocês observam aí que durante a luta ele vai somando pontos de acordo com os golpes que ele aplica no seu oponente. E aí, ele corre o risco, dependendo da infração que ele cometer ali durante a luta, de perder de 1 a 4 pontos, né? Dependendo da gravidade da falta cometida. Então, ele tem a possibilidade de ganhar pontos conforme ele vai aplicando os golpes, mas também de perder de 1 a 4 pontos se ele cometer algum tipo de infração, alguma falta ali durante o confronto, tá certo? E a luta ela pode ser finalizada por desistência, desclassificação, interrupção, perda dos sentidos, placar de pontos, sorteio ou decisão do árbitro. Então, essas são algumas formas ali em que a luta ela pode ser finalizada sem que, de fato, chegue-se ao objetivo de imobilizar ali o seu oponente no chão, tá certo? Se o oponente desistir porque o lutador aplicou ali um golpe, né, ele não consegue mais sair, ele bate ali, né, no chão pedindo desistência. Se ele cometer alguma infração gravíssima e ser desclassificado, se acontecer alguma eventualidade em que essa luta tenha que ser interrompida, quando o oponente, por exemplo, imagina só, no golpe chamado mata-leão, que é um tipo de estrangulamento, né? Se ele for aplicado com muita força, o oponente ele pode perder os sentidos, então aí a luta também é finalizada, né? A questão dos pontos também é um fator decisivo para isso. E, enfim, existem alguns cenários aí em que a luta ela pode acabar sem que de fato chegue-se ali ao objetivo que é imobilizar o seu oponente no chão, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de aprender sobre essas 2 lutas do contexto do nosso país, que vocês viram aí que foram criadas na região norte, especificamente lá no Pará, né, no estado do Pará, através da luta Marajoara e através do Brazilian Jiu-Jitsu ou Jiu-Jitsu brasileiro. Lembrando que o Jiu-Jitsu ele foi um estilo de luta que foi adaptado aqui para o nosso contexto, né? Trazendo técnicas aqui brasileiras e foi tão bem aceito que voltou até para o Japão e foi muito aceito lá também o jiu-jitsu brasileiro, de tão bom que é, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado de aprender junto comigo um pouco sobre esse universo das lutas. A gente se encontra numa próxima oportunidade.